Bom dia, eu sou a Paola Bittencourt. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a diretora do Arquivo Distrital do Porto, a doutora Maria João, por nos permitir gravar neste belo espaço. A gente escolheu gravar aqui exatamente pelo que o arquivo simboliza, para a nossa área. Nós estamos em um arquivo público aqui em Portugal e estes tipos de arquivos são, por natureza, instituições dedicadas à gestão e à proteção do patrimônio arquivístico, já que nós viemos para falar um pouco sobre gestão de documentos, sobre arquivos digitais e sobre preservação digital. Agradecemos também ao Dr. Sérgio Jacomino o convite para participar deste workshop e falar um pouco da nossa contribuição nesse projeto de prova de conceito. Por último, mas não menos importante, precisamos registrar também os nossos parabéns a todos os envolvidos no desenvolvimento desse projeto, mas especialmente a Nathalie e a Adriana, não só pelo bom trabalho, já que foram algumas reuniões com muitas explicações técnicas, E isso, para quem não é da área de arquivo, é bastante cansativo, mas principalmente pela percepção da importância da adoção de algumas práticas arquivísticas, sobretudo quando estamos lidando com documentos digitais em sistemas de negócios. São raras as iniciativas que contemplam estas práticas desde a sua concepção. O que é muito comum é exatamente o contrário, é a adoção após a construção e implementação dos sistemas, que é quando os problemas com o armazenamento, o acesso e o uso costumam aparecer. Bom dia a todos, meu nome é Thiago Vieira. Bem, como nós temos uma trajetória acadêmica e profissional muito parecida, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória só para a gente poder esclarecer o porquê da nossa participação nesse projeto. Paola e eu somos arquivistas, ambos somos mestres em gestão de documentos e arquivos, e atualmente nós estamos no doutorado em Ciência da Informação aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal. E essa é a razão pela qual a gente não pode estar aí presente participando com vocês deste workshop. No campo profissional, temos uma experiência prática de 14 anos, sobretudo feito no Arquivo Nacional do Brasil. A Paola atuando mais com a parte técnica de gestão de documentos, ou seja, fazendo orientação técnica e treinamento em gestão de documentos para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e enquanto eu, nesse mesmo período, tenho atuado nos arquivos permanentes. Grande parte dos problemas que eu venho observado na minha prática nos arquivos permanentes, ele pode ser percebido pela ausência de boas práticas de gestão de documentos. E é a razão pela qual a minha produção acadêmica tem se voltado toda para esse tema, ou seja, tentar explicar um pouco o porquê dessas boas práticas de gestão de documentos conseguirem efetivar um bom arquivo permanente. Quanto à importância da gestão de documentos, nesse contexto dos registros de imóveis, ela tem um papel fundamental para qualquer instituição, qualquer organização, seja de pequeno, médio ou grande porte, precisa gerenciar seus documentos. Para a atividade de registro de imóveis, é claro, não poderia ser diferente. Mas o que é importante que a gente saiba é que no decorrer das nossas rotinas de trabalho, nós sempre fazemos gestão de documentos. Em menor ou maior escala, todos nós gerenciamos nossos documentos. A questão é que nem sempre nós fazemos da melhor forma, com as melhores práticas, e, por essa razão, não temos os melhores resultados. E o que é a gestão de documentos? É um conjunto de padrões, de técnicas, de procedimentos que, se aplicados de forma correta, tornam o uso, o armazenamento, o acesso às informações mais rápido, mais racional e, principalmente, mais eficiente. E é esse conjunto de técnicas que tem o objetivo, primeiro, de controlar todos os documentos produzidos ao longo do ciclo de vida, todos os documentos que são produzidos desde o momento que o documento nasce até o momento que ele é destinado, seja para eliminação ou para guarda permanente. E é isso que permite que se explore todo o potencial de uso e reuso, além de garantir a preservação em longo prazo. E isso, no contexto das atividades de registro de imóveis, é de fundamental importância, pois é a quantidade de documentos que estão ou que serão de guarda permanente
né, que são aqueles documentos que deverão ser obrigatoriamente guardados para sempre, é grande, né, o volume de documentos de guarda permanente é muito grande, e o reuso destes documentos já faz parte da rotina de trabalho dos registradores de imóveis. E adotando os instrumentos técnicos adequados aí no âmbito da gestão de documentos, as nossas chances de conseguir os melhores resultados são bem maiores, claro. Né? É por isso que eu tenho até por hábito dizer que eu vou começar a usar os registradores de imóveis como exemplo de boas práticas na gestão de documentos. A nossa contribuição no projeto do S-REI, após algumas reuniões com a Nathalie e a Adriana, nós definimos que a nossa cooperação ela seria voltada basicamente para a adoção dos requisitos mínimos do EARC Brasil para a gestão de documentos. Para quem não sabe, o EARC Brasil é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística, usualmente chamado de SIGAD, elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. Esta norma, este instrumento, ele é todo baseado, ele foi elaborado levando em consideração diversos padrões e modelos internacionais. Então, nesse primeiro momento, não contemplamos todos os requisitos obrigatórios e os desejáveis que deveriam ser considerados em um SIGAD, justamente focando para essa prova de conceito. Nós, nessa reunião, decidimos que o Alfresco seria o nosso SIGAD e que faria a interoperabilidade com o sistema de registro de imóveis, que é o que a gente está chamando de sistema de negócios, propriamente dito. A nossa preocupação foi mesmo testar a viabilidade e por essa razão selecionamos tanto este software quanto este conjunto de requisitos do EARC Brasil. A nossa intenção foi que essa prova de conceito ela pudesse demonstrar a gestão de documentos na prática, para que vocês pudessem visualizar como ela seria feita na prática de um sistema informatizado. Por essa razão, trabalhamos com uma estrutura de metadados, mais uma vez diretamente relacionados com a gestão de documentos, que pudesse principalmente ser entendida por todas as pessoas envolvidas nas atividades de registro eletrônico de imóveis, que estão ali produzindo os seus documentos dentro desse sistema. Claro, sem deixar de estabelecer o relacionamento com diversos padrões nacionais e internacionais para que a gente consiga fazer a interoperabilidade desse sistema com outros sistemas, se for o caso, no futuro. Bem, além do controle do ciclo de vida dos documentos produzidos, nós pretendemos com a POC a manutenção do interrelacionamento entre os diversos documentos, sejam eles analógicos, né, ou digitais, criados para efetivar a atividade de registro de imóveis, né? Esse interrelacionamento ele é fundamental. Para que a gente não tenha problema de documentos digitais isolados, sem contextos, armazenados ou simplesmente guardados dentro do sistema do registro eletrônico de imóveis. E o que é muito importante a gente frisar aqui é a necessidade, lá quando forem desenvolver o sistema final, ou seja, pós-prova de conceito, a adoção de mais requisitos do EARC Brasil para que se consiga garantir a autenticidade e a fidedignidade dos documentos digitais e também poder preparar para que esses documentos possam ser recolhidos para repositórios arquivísticos digitais confiáveis, são os RDC-ARCs. Então, nós encerramos nossa participação por aqui. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos presentes no evento, ainda que virtualmente, mas tenho certeza que o evento vai ser ótimo, o workshop é excelente, tão produtivo quanto foi, esse trabalho, o desenvolvimento desse trabalho. E desejamos boa sorte a todo mundo, a todos os participantes aí do evento. Esperamos poder acompanhar os resultados desse trabalho que foi tão bem começado e com tantas pessoas engajadas no desenvolvimento do projeto. Assim como a Paola, eu agradeço a participação nesse workshop, desejo sucesso para vocês e até a próxima.
Eu vou passar a palavra agora para a Natasha Hermida, que vai falar um pouquinho para a gente sobre documentos arquivísticos digitais. Bom. Alô? Tá. Boa tarde a todos. Antes de contar meu tempo, vou fazer meus agradecimentos, que eu não vou botar meus agradecimentos no meu tempo. E, assim como a Paola e o Thiago, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter trabalhado com a Adriana, com a Nathalie, com a Laura. Foi, assim, muito enriquecedor. Teve um momento que acho que foi a Laura que falou assim que agora nós nos apresentamos, né? Porque foi tudo por videoconferência, e realmente quando eu vi a Nathalie, eu falei, oi, gente, muito bom ver vocês e ver o trabalho ser uma etapa, né, do trabalho ser realizado é muito gratificante. Eu gostei muito também dos doutores que iniciaram o histórico do trabalho e muitas das falas deles, eu fiquei muito contente porque foi dito isso, que é um trabalho muito grande, que vai precisar de uma série de etapas, e a POC é uma alavanca, né? Agora eu não lembro qual foi o doutor exatamente que falou isso, mas ele iria propulsionar, né, outros trabalhos, outras atividades, e é exatamente isso. Tá? E uma outra fala que eu gostei muito foi que a gente precisa ter uma lanterna, né, para melhorar, para buscar o melhor caminho, porque parece que a gente não sabe muito bem, né, onde nós estamos, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? O tempo chegou, a gente tem que cumprir. E eu acredito que essa lanterna é a gestão de documentos. Tá? O objetivo, como foi dito pela Paola e pelo Thiago, quais são os principais objetivos da gestão de documentos? Produzir, manter e utilizar os documentos necessários ao desempenho e ao cumprimento das atividades de um órgão ou entidade, que, no caso aqui, a gente está falando do cartório do registro de imóveis. O que eu acho muito importante, também analisando na fala das pessoas, é que a gente começou a falar assim, os dados que nós estamos registrando nos sistemas, os dados que a gente vai armazenar. E quando a Adriana, depois a Nathalie falou, já com uma outra visão desse objeto, os documentos que nós estamos produzindo, os documentos que o SREI, eu sempre falo, SREI, é rápido, que o SREI está armazenando. Então, isso já é uma visão muito diferente e muito mais complexa desse objeto. E os procedimentos de gestão asseguram que esses documentos que estamos produzindo se encontrem disponíveis para acesso e uso no momento em que se fizer necessário e que sejam mantidos apenas pelo tempo previsto para sua guarda. Como todos sabemos, né, cada documento, devido à sua atividade, possui a sua temporalidade de armazenamento. E quando nós passamos a produzir esses documentos em ambiente digital, a gente, por uma série de quesitos que eu vou falar aqui, a gente começa a pensar o que eu preciso fazer para manter esse documento há 20 anos, 30 anos ou para sempre, né? Então, acesso e uso é uma coisa que a gente pensa no papel também, mas aí a gente pensa em outras coisas, né? As especificidades do papel são outras completamente diferentes dos documentos digitais. Você precisa ter um bom ambiente de armazenamento, não pode queimar, não pode molhar, controle de temperatura, umidade. Agora, posso pegar todos os meus documentos digitais, colocar tudo em HD externos e deixar guardado? Não, né? Não podemos. Eu gosto quando as pessoas param assim, não podemos. E vamos ver por que não podemos. Primeiro, nós temos a obsolescência tecnológica, né? O que é moderno hoje, o que a gente usa como o melhor para produzir esses documentos, daqui a 5 anos pode não ser mais o mais moderno. Eu gostei muito do slide que você colocou, a vela e a lâmpada. E aí eu me lembrei de um documentário que eu adoro, que se chama Conspiração das Lâmpadas, tem no Netflix, porque, além dessa obsolescência tecnológica, o documento trata de uma outra realidade, que se chama obsolescência tecnológica programada. Porque qual é a história? Bem rapidamente. Os fabricantes de lâmpadas descobriram que, se eles fizerem uma lâmpada muito duradoura, eles não vão poder vender lâmpadas.
Então, o que eles fizeram? Nada mais, nada menos. Eles fizeram uma comissão entre os produtores das empresas e falaram assim, vamos produzir a lâmpada com um fio de cobre? Vamos, em vez de usar um outro melhor? E ele, tá bom, tá bom. E aí eles começaram a produzir uma lâmpada mais barata, com um material mais frágil, para acontecer uma obsolescência programada. E aí a gente tem que lidar também com essa realidade. Isso acontece, inclusive, o documentário coloca, inclusive, a Apple, que a Apple tem esse tipo de obsolescência. Então, é uma realidade que a gente tem que lidar, falando de documentos digitais permanentes. A fragilidade dos suportes. Pode acontecer de dar um pico aqui de luz e acabou. A gente não ter mais como ter acesso a esses documentos que a gente está acessando. Pode acontecer de quebra, de um CD pode vir a ter algum problema, né, cair, enfim. Fragilidades do próprio suporte. E a adulteração e corrupção. Pode acontecer da gente sofrer esse documento, sofrer algum tipo de adulteração, algum tipo de corrupção. E aí vem o nosso grande desafio com a gestão, que é a grande pergunta, né? Como manter documentos arquivísticos, digitais, preservados, confiáveis? O que seriam esses confiáveis? Fidedignos, íntegros e autênticos. Fidedigno é aquele documento que eu produzi com procedimentos pré-estabelecidos, padronizados, de acordo com o que a entidade determinou. Íntegros. Você olha para aquele documento, pensando no papel, ele não está rasurado, ele não está rasgado, ele não está com nenhuma alteração. Perfeito, obrigada. Mas também isso acontece no digital. Eu vou falar um pouco melhor, mas eu tenho que ver o documento sempre da mesma forma. Eu não tenho... Hoje eu abri o meu documento, ele está com 9 páginas, botei o meu documento numa nova versão do software, agora ele tem 10. Né? Ele passou ali a ter uma página a mais, a gente não pode, isso não pode acontecer. E autêntico é primeira característica da autenticidade do documento, é o documento, você olha aquele documento, você vê uma declaração, você sabe que é uma declaração, você vê... Foi um contrato que você mostrou? Instrumento particular. Um instrumento particular. No que ela olhava o documento, ela já sabia que era. Então, o documento ele é aquilo que ele diz ser, e desde a produção até a sua destinação final, ele não passou por nenhuma corrupção e nenhuma alteração. Esse é um documento autêntico. Acessíveis pelo tempo que for necessário. E aí eu tenho uma grande questão. Eu começo a pensar, quando a gente começa a produzir documentos digitais e num ambiente digital e produzir e manter, eu paro de pensar uma gestão apenas no momento da produção e começo a pensar em preservação. Então, está tudo junto. Eu penso num ciclo de vida que o tempo todo eu estou me preocupando. Qual é o melhor formato? Qual é o melhor formato de arquivo que eu posso produzir? Por quanto tempo eu posso produzir? Quais são as estratégias de preservação que eu vou precisar ter para manter esse documento acessível? E como que eu vou fazer isso? Bom, e aí eu mudei. Eu não sei se vocês perceberam, do meu primeiro slide, eu falei documento. No meu segundo slide, eu falei documento arquivístico. E qual é essa diferença? Os documentos que os sistemas do cartório de notas produz são documentos arquivísticos digitais. Primeiro, nós estamos falando de atos administrativos, né? A gente não consegue efetuar uma ação sem um documento. A gente não pode chegar e falar, eu quero abrir comprar o meu imóvel, e aí você vai me requerer documentos. Então, o documento é aquele que vai efetivar ou apoiar uma ação. Essa é a primeira característica para o documento arquivístico. Segundo, é possuir uma forma documental fixa. Elemento esse que vai garantir a minha integridade do meu documento. Possuir conteúdo estável. Eu não vou ter alteração desse documento. Nem de nome, nem de data, nem de estado civil, nada disso. A não ser que eu tenha um novo documento ratificando aquela informação. E possuir organicidade, que é uma característica muito da área de arquivo, que nada mais é do que a gente entender que aquele conjunto documental produzido no órgão vai possuir organicidade inserida nos seus documentos. Isso quer dizer que o documento que eu produzir
tem relação com o seu antecessor e com o seu sucessor. Se a gente pensa num processo, a gente consegue ver uma história, né? O que aconteceu, ela fez uma solicitação, aí o cartório deu o checklist, fez o pagamento, depois ele teve que analisar os dados, e aí você consegue entender uma história. Isso é organicidade, né? Ele vai contar os fatos consecutivamente, respeitando a ordem cronológica desses fatos. Essa é a nossa organicidade que a gente precisa manter. E é por meio dessa organicidade que eu entendo a relação do contexto organizacional do cartório de notas. Registro de imóveis. Perdão, registro de imóveis. Falei cartório de notas. Meu perdão, gente. Registro de imóveis. E na fala tanto da agora eu fiquei até nervosa para não errar nada. Perdão. Tanto a Nathalie quanto a Adriana, elas falaram assim, e aí o ser humano pode ler, aí a máquina pode ler, né, para a gente, como que a gente vai apresentar para o usuário esse documento? Estou pegando as falas para eu poder usar de exemplos, tá legal? E aí o que acontece? Quando a gente vai produzir esses documentos, a gente precisa entender como que esse documento, na verdade, ele existe dentro da nossa infraestrutura tecnológica. Eu também lembro, nas primeiras apresentações, uma fala muito bem dita, e eu concordo plenissimamente, assim, o problema não é a tecnologia. Não é, a tecnologia não é o problema. Quando a gente tem uma boa tecnologia, a tecnologia não é o problema. O problema são os procedimentos e saber usar essa tecnologia. A tecnologia é o meio. E como é que funciona isso? O documento digital, como qualquer outra coisa, poderia ser uma imagem, poderia ser um vídeo, eu poderia estar falando aqui de qualquer coisa acessível, interpretável num ambiente digital. Ele vai possuir 3 dimensões. Tá certo? A primeira dimensão é o objeto físico. É o objeto digital como fenômeno físico que registra as codificações lógicas dos bits nos suportes. Vocês podem ver perfeitamente na minha tela que é visivelmente um CD, né? Esse desenho que eu fiz. Não? Pensei. Mas, gente, eu não consegui achar um disco PNG para colocar aqui. Aí na hora eu vou lá, falo alguma coisa. Mas eu estou querendo representar um CD. Porque eu preciso ter o registro dessas informações em algum lugar. Quando eu penso na nuvem, parece que é uma coisa muito abstrata, não é mesmo? Mas a nuvem, ela vai ter um registro e a codificação de tudo que está naquela nuvem em algum lugar. Também foi dito no início nas primeiras apresentações, que ele falou assim, o doutor falou assim, eu fui lá ver as fotos no meu iCloud, é a nuvem, né? A nuvem pessoal que ele tem. Aquela nuvem, ela está registrada em algum lugar para ele poder ter acesso na casa dele, no trabalho, mas ela tem um registro. E esse registro é o objeto físico, que, no caso, a gente está falando de documentos, eu vou tratar o objeto como documento. Nós temos uma segunda dimensão, que aí já vai ser um pouco mais fácil e mais claro para a gente visualizar, é o objeto digital enquanto conjunto de sequências de bits que constitui as bases dos documentos dos objetos conceituais. É aquele códigozinho 00001, lembra de Matrix? Né? Naquele momento revelador que o Neo ele vira o escolhido e ele vê tudo em zeros e uns. Aquilo ali são os códigos, não é isso? Porque tudo que está em ambiente digital está codificado por dígito binário. Então, essa codificação, que vai ser de algum arquivo, pode ser um XML, pode ser um PDF, vai ter seu próprio código de dígitos binários específicos. Então, esse é o meu objeto lógico. Esse objeto lógico ele também pode ser chamado de componente digital. E, por último, eu vou ter o meu objeto conceitual, que é o objeto digital que se apresenta de maneira compreensível ao usuário. Ou seja, o meu computador ele vai ler aquele código, o objeto lógico, né, que está registrado em algum lugar. O computador vai ler aquela sequência de bits e vai me apresentar isso que nós estamos vendo, que é o nosso objeto conceitual. E aí nós vamos conseguir ter acesso ao documento, à música, o vídeo, ao som, ao que for passível de interpretação no ambiente digital. É por isso que a Adriana falou, e aí eu apresento para o indivíduo, e aí a máquina consegue ler. Ela estava falando do objeto conceitual
o tempo todo. Tá? A questão é, o que vamos precisar fazer nos nossos objetos físicos, tá? Onde eu posso... Porque quando a gente faz... Quando eu perguntei para vocês, posso guardar em HD externos e deixar guardado? O que eu tenho de registrado ali são os meus objetos físicos, não é? Eu não vou ter garantia de ter acesso, porque, na verdade, o que eu quero ver é o meu objeto conceitual. Não é isso? É ter acesso àqueles documentos, àquelas informações. Então, a nossa gestão e todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos durante a POC é entender que gestão e preservação de documentos é o tempo inteiro tendo ações e estratégias voltados para essas dimensões dos nossos documentos digitais, sem perder fidedignidade e autenticidade dos documentos. E aí eu trouxe alguns exemplos dizendo assim, a anatomia do documento digital. Um documento único digital pode ser composto por um ou mais objetos lógicos ou componentes digitais. Eu vou dar o exemplo que a Adriana trouxe para a gente. A utilização do PDF A3. Ela falou, nós escolhemos o PDF A3 porque, além do PDF A3, eu vou ter anexado àquela estrutura um XML. O XML possui o próprio... a própria... Ai, gente, está me falando... Dado estruturado. Ali. Obrigada. Ele vai ter a própria cadeia de bits específicas do XML. Você vai ter a cadeia específica de bits do próprio PDF. E aí você tem, num único documento, vários objetos lógicos, vários componentes digitais. Inclusive, esse foi durante o trabalho da POC, eu lembro da Nathalie assim, então aqui nós temos muitos componentes digitais. Foi uma coisa assim, e é mais complexo, porque a gente fazer a gestão entendendo esses vários objetos lógicos fica mais complicado, fica mais complexo de se resolver. Não é impossível, mas é um trabalho que vai precisar ter maior cuidado. E aí eu expliquei aqui o componente digital, que é o objeto digital que faz parte de um ou mais documentos arquivísticos digitais, incluindo os metadados necessários para ordenar, estruturar ou manifestar seu conteúdo. São os arquivos digitais necessários para apresentar o documento. Opa, espera aí, palavrinha nova, metadados. Vamos guardar essa palavrinha. E aí, mediante ao atual contexto, né, como todo mundo falou, que cada vez mais a existência de um importante legado de documentos em formato digital, uma grande produção de documentos digitais, o que se fazer para normatizar essa produção e conseguir controlar, padronizar, e como a Paola falou na apresentação, com eficiência e eficácia. O Conselho Nacional de Arquivos, por meio da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, produz um documento, que é o EARC Brasil, que foi também dito pelo Tiago, e acho que mais alguém já deve ter falado um pouquinho, que nada mais é que um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, SIGAD. Eu gosto de deixar bem claro que o EARC ele é um documento mesmo, assim, ele é um livrinho, depois a Nathalie vai mostrar para a gente, ele é um livrinho em que ele diz o que qualquer sistema informatizado, e aí pensa num sistema, numa ferramenta mesmo, num sistema informatizado, quais são as funcionalidades que esse sistema tem que ter para poder exercer a gestão arquivística de documentos e para eu conseguir manter esses documentos autênticos e preserváveis ao longo do tempo. E aí você vai ter requisitos obrigatórios, altamente desejáveis e facultativos, estabelecidos pelo EARC, e o SIGAD deve ser capaz de gerenciar simultaneamente os documentos digitais e os convencionais. A Adriana também teve uma fala muitíssimo importante, que é um momento, né? A gente vai paulatinamente aumentando a produção de documentos digitais. O papel não vai acabar, né? Eu, inclusive, acredito que papel zero não vai existir. Eu acredito que a gente pode diminuir significativamente, mas, em alguns casos, especificamente, a gente ainda vai ter o suporte em papel devido à necessidade da atividade, entendendo por exemplo, no final de uma tramitação, o usuário vai querer ter a via dele para comprovar
a ação final, o desfecho daquela compra daquele imóvel. Ele vai querer ter. É muito mais fácil para o usuário ele ter uma pastinha de documentos e ele armazenar tudo no armário dele, que não vai queimar, não vai pegar luz, não vai nada, do que ele ter acesso num ambiente controlado, que ele vai ter que ter uma chave, que ele vai ter que ter um login. Então, assim, é respeitar, mas para o órgão, não. Né? Para o órgão, ele pode ter a via dele em ambiente digital sem problema nenhum. Dei só um exemplo, que talvez possa até ter uma nova estratégia. Mas eu não acredito em acabar 100%, praticamente nada, né? Mas tudo bem. E aí o EARC Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos. Porque uma vez que o SIGAD, né, que aí sim é o sistema informatizado, com esses requisitos, ele vai estar submetido ao programa de gestão. O programa de gestão ele é maior, ele é um grande guarda-chuva. Ele vai abarcar documentos digitais e não digitais. E aí a palavrinha que eu quis ressaltar lá no meu outro slide, a palavra metadados. Também ouvi na fala das meninas, elas falarem de metadados do documento, os metadados dos documentos. E por que os metadados? Primeiro, o que é isso? O que são esses metadados? E por que eles são tão importantes para os documentos digitais? Existe uma explicação bem rápida e muito rasa, dizendo assim, metadados são dados sobre os dados. É isso, mas é pouco para a gente entender o que é. E, na verdade, metadados são informações que vão descrever ou registrar outras informações de algum determinado objeto. O conceito, o uso de metadados, ele não é uma coisa específica do ambiente digital. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto muito. A gente vai na biblioteca e aí a gente quer ler um livro. E aí a gente vai lá na sala né, da secretaria, com a nossa fichinha, e aí eu gostaria de ler o livro do autor tal. Aí a bibliotecária ela vai falar, livros do autor tal. Ela vai abrir uma caixa arquivo, vai nas fichinhas. Ah, olha, o autor tal tem os livros tais. Aquela fichinha, vocês concordam comigo que são informações do livro que o autor escreveu? Então, eu tenho ali informações específicas de um determinado objeto. Então, o metadado não é apenas do documento digital. Ele pode ser utilizado em qualquer objeto. A questão é que, para eu poder melhor buscar, administrar, preservar, eu preciso desses metadados. E esses metadados, no ambiente digital, eles vão ser especificados. Eu vou ter os descritivos, que são informações que descrevem os documentos. Por exemplo, eu tenho informações que vão me dar palavras-chave do conteúdo daquele documento. Então, eu tenho metadados descritivos. Eu tenho metadados administrativos, que são informações usadas para gerenciar os documentos digitais. Data de produção daquele documento, autor, tema, enfim. Eu tenho ali código de classificação, temporalidade desses documentos. Tudo isso são metadados de gestão, que a gente classifica eles como administrativos. E eu vou ter também metadados de preservação, que são informações que auxiliam a preservação dos documentos digitais. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de documentos digitais que, numa determinada data, sofreram uma conversão. Mudaram de ponto PDF-A para ponto PDF-A3. Quanto que foi isso? Aí eu tenho lá um metadado específico que vai me ajudar a identificar aquele documento. Quais são os tipos de formatos? E eu tenho também os metadados estruturais, que são informações que descrevem como são estruturados, compostos e organizados os documentos digitais. Esses metadados podem ser, como no caso, quais são os meus componentes digitais existentes. No caso agora do PDF A3, você tem um XML e você tem um ponto PDF. Eu posso mandar um e-mail, fazer uma me fugiu a palavra agora, mas você pode fazer uma captura de um e-mail que tem um anexo. Você vai ter ali 2 componentes digitais. Estão aí outras informações de metadados que vão me ajudar a gerenciar e preservar esses documentos.
E aí vem a grande questão. Eu estou no meu último slide, não já estou acabando. E aí a questão é, como que eu vou escolher as informações? Quais são, quando eu falei dos metadados descritivos, que são informações que descrevem o documento, que eu poderia ter informações chaves do conteúdo do documento que iriam me ajudar, mas quais seriam essas informações que vão ser boas para eu escolher, para me ajudar nessa captura? Nos meus administrativos, quais seriam essas informações de metadados que eu vou ter para me ajudar a gerir esses documentos? E aí nós vamos ter padrões, modelos e esquemas de metadados já existentes que foram desenvolvidos a fim de estabelecer um padrão que possibilitem a interoperabilidade de sistemas. Ou seja, se eu tenho um sistema que já possui uma estrutura de metadados específicos e preenche aqueles metadados, na hora que eu for passar ele do SREI para o CIGAD, se eles têm a mesma estrutura de metadados, o meu acesso entre sistema, a minha interoperabilidade, eu faço com maior controle, eu tenho maior padronização, eu aumento a autenticidade dos meus documentos, além de ter maior eficiência e segurança dessas ações. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos e o que nós utilizamos de esquemas de metadados. É o DoubleCore, que são específicos de metadados descritivos. Ele é bem bacana, assim, quem tiver curiosidade, ele é bem bacana, porque ele é um formulário. Tá? Você vai descrevendo, não é isso, Adriana? Ele parece um formulário que você vai só escrevendo as informações daqueles objetos que você quer descrever, que você quer administrar. Você tem o premis, que são metadados de preservação, que também é como se fosse um formuláriozinho que você vai preencher. E você vai ter o METS, tá? Que o METS ele é um conjunto de esquemas de metadados. Então, ele vai ter um pouquinho do esquema de metadados do DoubleCore, ele vai ter um pouquinho da estrutura de metadados do premis, e aí você vai ter o METS, porque você vai ter todo o controle do ciclo dos documentos por meio desses metadados. E eu trouxe aqui o EARC Brasil mais uma vez, porque, mesmo o EARC sendo um modelo de requisitos, na verdade, ele tem uma segunda parte, que ele apresenta uma estrutura, um esquema de metadados de gestão. Então, eu gosto sempre de lembrar esses dois lados. Eu gostaria de agradecer muito, eu poderia falar muito mais, mas nosso tempo está corrido, e é por isso que eu gostaria de agradecer.